Homens santos inspirados por Deus escreveram a Bíblia para que a palavra chegasse até nós. 1 Pedro 1:21. Assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Desta forma, ela se torna como uma lâmpada para nossos pés e uma luz que ilumina nossos caminhos. Salmo 119, 105. E ao longo de toda a Escritura, o personagem principal é Jesus. Ele mesmo afirmou: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. João 5,39. Por isso, pregamos a palavra em todo o tempo. 2 Timóteo 4, verso 2. Mensagens de poder. Boa noite! Chegou quinta-feira, o dia dos nossos encontros semanais. E quão bom é nós pararmos um pouquinho a correria da vida e termos esse momento aqui para estudarmos a Bíblia. Essa aqui é a Quintas com Péricles Ramos, o seu programa de estudo bíblico semanal. Você já é inscrito no canal? Então aproveite este momento para fazer sua inscrição, é muito importante. O YouTube precisa perceber essas interações e quando há interações, ele começa a divulgar esses conteúdos para mais pessoas. E para você que já é inscrito no canal, deixe seu like, tá certo? Mas deixe seu comentário logo aqui abaixo do vídeo, tá ok? Estamos no meio de uma série intitulada Mensagens de Poder. Nós temos recebido vários convidados onde traz uma mensagem poderosa para crescimento espiritual, fortalecimento da nossa fé, esperança, salvação também. E hoje estamos recebendo uma pessoa muito, mas muito especial, muito querida minha, que é o pastor Eliezer Domini. Boa noite, pastor Eliezer, tudo bem? Boa noite, excelência, tudo bem, graças a Deus. É bom estar aqui com você mais uma vez, né? Nos reencontrando. É verdade. Eu gosto dessa excelência, eu me sinto até importante, viu? É uma forma que ele tem de contratar as pessoas que é muito interessante. Pastor Eliezer, o primeiro contato que eu estive contigo foi em Alagoas, não foi? Não, eu trabalhei em Sergipe. Sergipe. Aracaju. Isso, desculpe. Me perdoe o pessoal de Alagoas, perdoe o pessoal de Sergipe, tá? Uma falha nossa aqui. São estados vizinhos, então tá tudo certo. Depois veio para o Maranhão. Yes, fui para lá, para São Luís. Terra boa também, viu? Exato. Com saudade daquele povo ali. E quando eu pensava que fosse descer mais um pouquinho, o senhor deu um pulo. Sabe onde agora, meu amigo? Nos Estados Unidos, né? Na região Logo ali. de Denver, bem ali. Subi de vez. É verdade. Como foi essa mudança aí, meu amigo? Eu não esperava, eu até fiz um vídeo no meu canal explicando como que o processo aconteceu. Realmente eu não esperava a mudança e eu recebi uma ligação, apesar de, como eu até retratei no testemunho, a minha esposa já tinha tido uma experiência com Deus, onde ela tinha comunicado para mim, ela tinha falado para mim, olha, Deus tem colocado no meu coração que a gente não vai ficar muito tempo aqui no Brasil, a gente vai embora. E eu fiquei assim, achei estranho, né? Ou a gente vai para os Estados Unidos ou para a Austrália. Eu fiquei, que negócio de Austrália, Estados Unidos, não conheço ninguém lá. E de repente chegou uma ligação, um chamado de um pastor que eu até então também não conhecia, nunca tinha conversado com ele, a gente nunca tinha trocado assim, uma ideia, não tínhamos amizade, ele não tinha meu número, pegou meu número com outro pastor amigo no Brasil, e aí ele me ligou e perguntou, nós estamos precisando de um pastor com seu perfil para cuidar de 2 igrejas no estado de Connecticut e 2 cidades, uma em Danbury e a outra em Waterbury. Eu fiquei assim sem palavras na hora, né? Me arrepiei todo, comecei a chorar, porque Deus já tinha mostrado isso. E os trâmites foram muito rápidos. No mesmo ano, e ano de pandemia, né? Estava tudo muito atrasado, mas no mesmo ano nós resolvemos todas as questões legais, visto e tudo, e no final do ano a gente veio. O ano passado. Chegamos aqui dia 28 de dezembro e estamos aqui desde então. Ah, que maravilha, hein? Olha, e eu vou dizer uma coisa para ti, hein? Eu tava sabendo mais ou menos assim que era você, que tava...
Porque eu conheço quem te É. chamou. Foi meu Ah, você colega de conhece? turma. É, foi meu colega também. Olha só, rapaz. Pois é, Então ele nós falou, não tô nos procurando conhecíamos. pastor assim, assim. Eu falei, já tô sabendo quem vai ser. Que coisa interessante. Esse nosso mundo é bem pequeno, né? Embora estejamos Pois tão é, distantes uns dos outros, mas o mundo acaba sempre nos encontrando. é Mas, pastor verdade. Eliasar, o senhor foi com a família? Aliás, fala em família. Fala um pouquinho da sua família aí. São quantos filhos? Eu tenho duas filhas, a Haná, de 11 anos, a Isabela, de 9 anos. Tenho Ah, a minha esposa, a Gisele, e é uma bênção na minha vida. que maravilha. E me diga uma coisa, eles estão se adaptando bem aí? Graças a Deus, Excelência, graças a Deus. Eu cuido de duas igrejas de fala portuguesa, né? Duas igrejas brasileiras, na realidade, e tem sido um aprendizado. A gente vai também tentando aqui desenrolar o inglês e estamos nos adaptando bem, graças a Deus. As meninas estão estudando, agora está no período de férias, mas elas estão estudando, então tudo correndo bem, graças a Deus. Eu ia perguntar sobre o inglês, mas você já falou aí, né? Vamos Mas que bom, desenrolando. que bom. Eu fico muito feliz por você, ficou assim um pouquinho triste porque eu estava fazendo uma programação e estava pensando em lhe chamar, agora vai ficar mais difícil, né? Mas faz É, parte. Faz parte. Que Deus possa continuar te abençoando aí nesse seu ministério, nesse novo campo, nesse novo desafio. Não importa a quantidade de igrejas, estávamos falando há pouco, né? Não importa a quantidade de igrejas, mas é sempre problemático, exige bastante do pastor. Que Deus te o abençoe, te trabalho é o dando mesmo, meu sabedoria irmão. aí, meu amigo. Amém. Mas amigos, vamos ao programa de hoje? Estamos ansiosos para lhe ouvir, a voz que vem lá do outro lado do continente. Tá bom. Mas antes vamos fazer uma pequena oração. Vamos sim. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Senhor, por teu amor maravilhoso. Te agradecemos pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra. E neste momento, suplicamos que tu possa abençoar o pastor Eliasar, para que a sua palavra possa ser transmitida diretamente para os nossos corações, sem nenhum tipo de ruído, e que possamos ouvir a ti através das palavras dele. Essas bênçãos nós pedimos, agradecidos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor, os momentos que se seguem são todos seus agora. Muito bem, meus queridos, que bom estarmos juntos para estudarmos a palavra do Senhor. Eu escolhi um tema interessante na Bíblia. Na realidade, é uma história de um personagem bíblico bem conhecido. Toda criança gosta dele, toda criança acha ele o máximo. E quando nós falamos de super-heróis, o nome dele, se fosse um super-herói, estaria com certeza entre os primeiros. Nas produções de Hollywood, nós temos aí vários ícones, né? Lendários, na realidade, realmente não passam de lendas, ficções e mentira. Se formos falar de maneira mais clara, não passam de personagens criados que realmente não existem, nunca existiram, mas que chamam a atenção aí da juventude, da criançada. E aí você fala dos super-heróis. Antigamente, quando não haviam essas superproduções de Hollywood, já existiam as revistinhas, né, HQ, a comics, né, alguma coisa assim. E aí você tinha de vários super-heróis, né, da DC até... Eu não sou muito ligado nesse mundo, nesse universo, mas aí o pessoal do Batman e Superman, e você tem o Hulk, você tem enfim, esses personagens aí. E se a gente fosse tirar esse personagem da Bíblia e colocar em um desses desenhos ou de um desses filmes, com certeza ele seria o Hulk. Nós estamos falando aqui do homem mais forte que existiu na face da Terra, e o nome dele é Sansão. A Bíblia retrata a história de Sansão como sendo um homem de uma força descomunal, um homem de uma força incrível, única. E a história de Sansão, ela acontece já toda envolvida em milagres. Desde o início da história desse jovem, nós já temos ali milagres acontecendo porque a sua mãe não podia ter filhos. Era uma jovem estéril, e Manoá, que era o seu pai,
recebe ali, junto com a mãe do Sansão, uma visita. Na realidade, primeiro ela recebeu a visita do anjo, e depois Manoá diz, olha, eu queria também, enfim, receber a visita desse anjo para que a gente possa saber como lidar. E no capítulo 13 do livro de Juízes, eu queria convidar você a abrir a Bíblia e ler comigo, há algumas restrições que o anjo do Senhor faz para aquele jovem. Você vai no capítulo 13, e a partir do verso 13, diz assim, disse o anjo do Senhor a Manoá, de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da vide, não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. E aí fala-se também da questão do cabelo dele, que não poderia ser cortado. E se você pega aqui, logo no início, quando o anjo conversa com a mulher de Manoá, no verso 7, assim, porém disse-me, eis que tu conceberás, terás um filho, agora, pois, não beba vinho, nem bebida forte, não coma coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe, até o dia de sua morte. Então, a gente já vê que Sansão ele foi consagrado a Deus desde a sua concepção. Você vai ter um filho, este filho vai ser uma bênção, ele deverá livrar o povo de Israel. Enfim, a história se desenrola com este jovenzinho de uma força descomunal, mas já recebendo promessas de Deus desde a sua concepção. Sansão nasce, e a Bíblia não fala, não retrata como foi a sua infância, não retrata como que foi as brincadeiras dele, já coloca ele do capítulo 13 para o capítulo 14, você tem um salto na história, onde você tinha ele pequenininho, agora você já tem um Sansão adulto. E eu acho muito interessante, porque a análise que a gente vai fazer, isso aqui foi só apenas uma introdução, mas a análise mesmo da história de Sansão vem agora, e eu queria que você acompanhasse comigo essa história. O capítulo 14, o verso 1, diz assim, desceu Sansão a Tímina. Quando você vai para o verso 5, diz, desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Tímina. Verso 7 diz, e desceu e falou àquela mulher. No capítulo 16, depois do verso 4, diz assim, depois disso aconteceu que se afeiçoou com uma mulher do vale de Sorek. Eu não sei se você conseguiu notar, mas parece que de maneira proposital, a Bíblia faz questão de mencionar que a vida de Sansão foi de uma completa descida. Eu prego essa mensagem e eu intitulo ela Sansão, o homem mais fraco. Apesar dele ser conhecido como um homem forte, esse homem de proporções gigantescas, aí, um homem de uma força, como eu falei, descomunal, você vai aos versos bíblicos do capítulo 14, verso 1, desceu Sansão, verso 5, e desceu Sansão, verso 7, desceu Sansão, verso 19, o Espírito Santo se apossou dele e ele desceu aos Asquelonitas. Depois, no capítulo 16 e o verso 4, perdão, o verso 3, verso 4 mesmo, aconteceu que ele se afeiçoou para uma mulher do vale. Vale é lá embaixo, não existe o vale lá na montanha, o vale é na parte de baixo. A vida de Sansão foi de descida. Descida. Sansão vai descendo. E a gente vai perceber que parece que o autor do livro de Juízes fez questão de colocar esse verbo para fazer uma espécie de paralelismo entre o descer físico e a decadência moral e espiritual que Sansão estava passando. Bom, na história, Sansão, ele desce a Tímina e vê ali uma mulher muito formosa das filhas dos filisteus. Tinha meninas diversas em Israel, garotas interessantes, bonitas, inteligentes, consagradas a Deus, mas a Bíblia diz que Sansão se afeiçoou por uma menina da filha dos filisteus lá em Tímina.
E no capítulo 14, o verso 3 diz assim: porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos, e disse Sansão a seu pai, preste bem atenção na fala de Sansão, tomai-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Tomai-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Foi a primeira coisa que Sansão perdeu depois de perder a sua força. Os olhos. E aqui nós extraímos a primeira lição, e eu queria dizer para você, jovem, toma cuidado com aquilo que você vê. E toma cuidado com aquilo que agrada os teus olhos. Teus olhos não precisam ser agradados, Deus precisa ser agradado, e a gente às vezes, não, eu quero isso porque isso agrada os meus olhos. Foi a primeira coisa que Sansão perdeu. Foram os olhos. Eu quero ela. É ela que agrada os meus olhos. É ela que eu acho bonita. É ela que eu quero para a minha vida. Ela agrada os meus olhos. Os meus olhos, quando vêm, brilham. Quando eu olho para essa mulher, os meus olhos brilham. Ela agrada os meus olhos. Aí Deus diz assim, vai perder. Vai perder os olhos. Sansão não estava preocupado com o que agradava a Deus. Sansão não estava preocupado em agradar a Deus. Sansão estava preocupado em agradar os seus olhos. Sansão estava preocupado com aquilo que lhe agradava. E quando você se preocupa em agradar você e não em agradar a Deus, via de regra, você perde aquilo que você desejaria tanto, que você desejou tanto, né? Ah, eu quero isso. É isso que agrada os meus olhos. Vai perder. Se não for a vontade de Deus, vai perder. E se não perder, vai arruinar a sua vida. Sansão afeiçoou-se por aquela mulher. E ele queria casar com ela. Seus pais desceram para a região e no caminho, no verso 5 diz que Sansão, com seu pai e sua mãe, desceram a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que uma pessoa com o voto do nazireado, e eu fiz questão de ler na parte introdutória, o que Sansão não podia comer, tocar, beber. Ele não podia comer do fruto da vide, ele não podia beber vinho, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia comer coisa imunda, tocar em animal imundo. O voto do nazireado, se você der uma lida no livro de Levítico, vai ter ali descrito várias coisas. Sansão não podia comer carne imunda, tocar em coisa imunda, comer fruto da vide, né? Não podia comer a uva, beber o suco da uva. Pastor, que negócio é esse? São votos que haviam na Bíblia, no antigo Israel, a gente não vai explicar detalhadamente, mas eram votos que Sansão havia feito que ele precisaria seguir. Agora, o que uma pessoa que não poderia tocar no suco da vide, ou perdão, no fruto da vide, nem beber o seu suco, estava fazendo numa vinha? Lá está Sansão, descendo para as vinhas de Tímina, e de repente veio um leão ao seu encontro. E o Espírito do Senhor se apossou dele, e aí ele fendeu o leão de alto a baixo. E aí depois, no verso 8, diz assim, depois de alguns dias, voltou ele para tomar a mulher, não é? E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas. E tomou-o na sua mão, e foi-se andando e comendo dele. Para pegar aquele enxame de abelhas, que o enxame de abelhas estava no corpo do leão, na carcaça do leão, Sansão teve que tocar no animal morto. Isso era proibido a uma pessoa que tinha um voto do nazireado. Sansão pega no corpo, veja, ele estava na vinha. Primeiro ele se engraçou com a mulher lá dos filisteus. Isso era contrário à vontade de Deus. Depois ele foi e estava lá no meio das vinhas. Ele não podia tocar, comer do fruto da uva. Não podia beber o suco da uva, mas estava lá. Agora Sansão mata um leão. Dias depois ele passa lá para ver o corpo do leão. E tinha um enxame de abelhas ali, um favo de mel. E ele pegou na carcaça do leão, arrancou aquele favo e saiu comendo mel, tomando mel. Ele faz um enigma. Você pode ler depois em casa o capítulo 14 todo e vai perceber que ele foi enganado. A mulher, ele faz um enigma, faz uma proposta para os filisteus e os filisteus não conseguem decifrar e aí ameaçam a mulher dele e aí a mulher começa a importunar Sansão. Eu acho até interessante isso porque
mostra o quão bobo Sansão era. Ele já tinha sido traído por uma mulher, ele fez o enigma, né? E agora a mulher começa a importunar, porque os filisteus disseram: se você não descobrir a resposta, a gente vai matar você e sua família toda. E aí ela fica lá: Sansão, me fala, você não me ama, a gente vai casar e você não me ama e tal. E aí, olha como diz aqui no capítulo 14, o verso 16: e a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar, e ainda não me declaraste a mim. E ele lhe disse: eis que nem a meu pai e nem a minha mãe eu declarei, por que declararia a ti? E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. 7 dias, a boda do casamento. A mulher foi 7 dias chorando. Imagina, você está casado com a mulher, está celebrando o casamento, 7 dias de casamento, a mulher chorando no seu pé do ouvido ali, ó. E sucedeu, pois, que no 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então, ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Um mosquitinho. Desculpa, gente, mosquitinho aqui, voando aqui. Ela declarou para os filisteus. E agora os filisteus chegaram lá e falaram: Sansão, o enigma é fácil. Foi lá e decifrou. Sansão ficou muito chateado, porque ele sabia que ela havia contado. Foi lá, pegou, matou uns homens, tomou a roupa desses homens, que era a aposta, né? E entregou para os filisteus. E ele ficou tão chateado, porque no verso 20 diz: a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que o acompanhava. Quer dizer, pegaram a mulher dele e ainda deram para um outro rapaz. E aí Sansão ficou com muita raiva disso, foi lá, pegou 300 raposas, botou fogo no rabo dessas raposas e soltou no meio da plantação dos filisteus e acabou com tudo. A história de Sansão é assim, cheia de altos e baixos, mas você percebe que todas as tragédias de Sansão aconteceram quando ele estava longe do povo de Deus, quando ele estava lá com os filisteus, fazendo as coisas erradas. Bom, a gente já viu aqui a quebra de alguns votos, Sansão se engraçando com a mulher dos filisteus, indo para as vinhas, tocando em um animal morto. E agora, o capítulo 16 começa dizendo assim: foi-se Sansão para Gaza e viu ali uma mulher prostituta e deitou-se com ela. As pessoas acham que isso aqui era Dalila, não era Dalila, aqui é outra mulher. Você percebe que Sansão era dá a entender que ele era um devasso, assim, ele não estava muito preocupado com espiritualidade, sabe? Ele era forte, ele era bom, viu lá uma prostituta e se deitou com ela. Não era uma prática aceitável e era inteiramente contrária ao voto do nazireado. Um homem que tinha sido consagrado a Deus desde o ventre, agora estava lá deitando-se com uma prostituta. E aí a Bíblia diz no verso 3 que ele ficou com ela até a meia-noite. Na meia-noite ele se levantou e arrancou as portas da cidade, porque os filisteus haviam trancado, porque esperavam fazer uma emboscada e prendê-lo. Ele arrancou a porta, subiu numa montanha e largou a porta lá em cima da montanha e disse: querem buscar a porta, venham aqui e venham buscar. Depois disso é que Sansão, então, encontra aquela mulher por quem ele se apaixona, no verso 4, lá no vale de Soreque, o nome desta mulher, Dalila. E os príncipes dos filisteus lhe perguntaram, lhe disseram, né, persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos assenhorarmos dele, né, estar sobre ele, né, dominarmos ele, e daremos cada um 1.100 moedas de prata. Queridos, uma mulher já havia traído Sansão, ficou lá chorando no ouvido dele e ele falou o seu segredo. Agora Sansão está apaixonado por uma outra mulher que não é do povo de Deus, do povo dos filisteus, que eram inimigos de Deus. Sansão poderia muito bem estar lá, sabe, procurando, como eu falei, uma mulher de direito, uma mulher consagrada, uma mulher do povo de Deus, mas não, ele gostava era da mulher que está lá, né,
nos filisteus, que tinham práticas que as meninas de Deus não tinham, que mostravam que as meninas de Deus não mostravam, que se vestiam como as meninas de Deus não se vestiam, que faziam coisas que as meninas de Deus não faziam. E era dessa que Sansão queria. E eu me preocupo muito porque eu vejo alguns jovens hoje em nossa igreja que estão preocupados em naquilo que agrada os seus olhos, né? Eu quero essa. Mas e tanta jovenzinha na igreja, sem graça, sem graça. Né? As roupas parecendo do século XVIII. Uma menina, não. Só quer saber de ler Bíblia. Quero aquela menina mais, sabe? Para frente. Que agrada os olhos, né? Vai. Sansão foi com esta daí, a Dalila. E a Dalila logo começou a perguntar a Sansão, e você é tão forte assim? De onde é que vem essa força toda aí? Como é que a gente pode descobrir? E aí Sansão, ele começa a contar a ela. No verso 7 do capítulo 16 diz assim, olha, disse Sansão, se me amarrassem com 7 vergas firmes e frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. E aí ela vai, amarra ele e dá um grito, Sansão, os filisteus vêm sobre ti, no verso 9, né? E aí ele quebrou as vergas firmes como se quebra um fio de estopa ao cheiro do fogo, né? Aquele fiozinho fino, quando bota o fogo, ele quebrou como se fosse isso. E aí Dalila diz para Sansão no verso 10, eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora em que consiste a tua força, como que eu poderia amarrar você? Não era para Sansão já ficar desconfiado? Que negócio é esse que essa mulher só quer saber de me amarrar? É um negócio estranho, né? Quer me amarrar? Como que eu poderia te amarrar? Por que você quer me amarrar? Bom, aí Sansão diz assim, não, é porque você me amarrou com as cordas frescas, mas aí no verso 11 ele diz, se me amarrar fortemente com cordas novas, tem que ser nova, com cordas novas, então, em que não foi feita nenhuma obra ainda, então eu vou me enfraquecer como qualquer outro homem. E o que ela fez? Amarrou ele, claro, amarrou com as cordas novas, e aí deu um grito, Sansão, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E aí diz a Bíblia que tinham espias ali no verso 12, escondidos, esperando para ver se ele tinha ficado fraco mesmo. Mas a Bíblia diz, então as quebrou nos seus braços como se fosse um fio. Quebrou, acordou e já, Sansão, quando escutou, já abriu os braços assim, quebrou tudo. Dalila no verso 13, né? Até agora zombaste de mim, me disseste mentiras, declara-me como você poderia ser amarrado? Verso 3. Dalila tinha um negócio para amarrar o homem, né? Queria amarrar o cidadão. E ele disse, se teceres 7 tranças dos meus cabelos e a minha cabeça com fios de teia, aí eu vou perder a minha força. Percebe? É assim que acontece com o pecado. Primeiro, se você me amarrar com cordas, aí quebrou. Você mentiu, você zombou de mim. Como é que eu posso te amarrar, Sansão? Não, tem que ser com corda nova. Corda nova, amarrou. Sansão, lá vem os filisteus, quebrou. Você está mentindo, você está zombando. Não, se você amarrar os meus cabelos numa teia de tear, né? Aquele que fazia roupas antigamente, né? Na máquina de tear, ele já partiu para o cabelo, percebeu? Agora ele já... Antes estava falando de corda, agora já começou a falar. Ele estava querendo falar. Era bobo. No mínimo para ele ficar desconfiado. Essa mulher está com uma sina, um negócio de querer me amarrar. Não, se você colocar minha cabeça ali, umas teias de teado, no liço da teia, então eu vou perder minha força. Aí ela diz no verso 15, como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração, porque já 3 vezes zombaste de mim e a minha força. Porque lá no verso 14, eu pulei aqui, no verso 14 ele diz, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E então ele se despertou e arrancou a teia, as tranças e tudo. E aí ela disse, você não me ama. Como é que eu posso acreditar que você me ama se o seu coração não está comigo? Então, ela disse, já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força.
E sucedeu, agora preste atenção no verso 16, sucedeu que, importunando ela todos os dias com suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Rapaz, essa mulher tem um poder que eu vou te falar. Ela azucrinou o juízo do Sansão, que ele ficou, a Bíblia diz aqui, que ele se angustiou até a morte. Eu prefiro morrer a escutar essa mulher mais um dia. Era todo dia ali, ó, todo dia, você não me ama, você não me ama, você não me ama, você não me ama. Onde é que está a sua força? E Sansão, calma, mulher, vamos mudar de assunto. Não, você não me ama, você mentiu para mim. E lá vai Sansão, vem cá, não, quero abraço não. Você não confia em mim, você não me ama. Não, eu confio. Não, confio. Se você confiar, você já tinha falado. Não, você é mentiroso, você não me ama. Eu te amo. Não, ama não. E aí foi dia após dia. E esse, como diz lá na Paraíba, né, esse moído no ouvido de Sansão, foi, até que ele diz, olha, eu quero morrer. Até que escutar essa mulher falando isso daí. E aí Sansão, no verso 17, descobriu-se-lhe todo o seu coração. Agora vamos ver o que Sansão falou. E ele diz assim, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser raspado o meu cabelo, isso ia de mim a minha força, e me enfraqueceria e seria como todos os demais homens. Verdade ou mentira? Mentira. Você de Sansão nunca esteve no cabelo. Você conhece a história da Lila e a deita Sansão, provavelmente dá alguma coisa para ele beber, talvez um vinho. Ele se deita no colo dela e ela raspa a cabeça dele, corta todas as suas tranças e diz, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele se levanta pensando, não, vou me sair como me saí das outras vezes. E no final do verso 20 diz assim, sairei desta vez como dantes ainda me livrarei. E aí ele diz assim, porque ele não sabia que o Senhor tinha se apartado dele. Quando Sansão ouviu o grito, os filisteus vêm sobre ti, ele disse, não, eu vou levantar e vou. O que levou ele a crer que ele... Das outras vezes ela não tinha feito exatamente o que ele... Ela amarrou ele e disse, Sansão, os filisteus, ele quebrou. Amarrou de novo, Sansão, lá vem os filisteus, quebrou. Amarrou o cabelo dele nas teias lá, Sansão, lá vem os filisteus, quebrou. Agora ele pega e conta o segredo. Ela diz, Sansão, os filisteus, ué, tá careca, filho. Tem um padrão aí, você não percebeu, não? A mulher foi testando. E deu certo. E olha o que diz o verso 21. Então os filisteus pegaram ele e lhe arrancaram os olhos. Como eu disse, foi a primeira coisa que ele perdeu. Ele estava preocupado com o que agradava os seus olhos. E Sansão precisou ficar cego para poder enxergar. Porque Sansão antes ele via, mas estava cego. Sansão antes ele pensava que ele tinha uma boa visão, mas na verdade ele era cego. Ele precisou perder esta visão física para poder enxergar espiritualmente. E só quando Sansão fica cego é que ele descobre a mentira que ele contou para Dalila. Se você raspar o meu cabelo, se passar navalha, então vou perder minha força. Minha força está nos cabelos. Nunca esteve. Ele não sabia que o Senhor tinha se afastado dele. Mas, pastor, o Senhor se afastou dele porque cortou o cabelo. A força estava no cabelo. Não estava. E eu vou provar isso para você. Todas as vezes, sem exceção. Todas as vezes, sem exceção. Em que Sansão faz uso de sua força. Olha o que diz a Bíblia. Eu separei aqui todos os versos. No capítulo 14, o leão vem ao encontro de Sansão. Eu pulei propositalmente alguns versos justamente para que a gente possa ler depois. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, verso 6, capítulo 14, verso 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que ele fendeu de alto a baixo o leão, como se fende um cabrito. No verso 19 do mesmo capítulo diz, então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele que desceu aos asquelonitas e matou 30 homens. Os filisteus, em uma outra ocasião, quiseram prender Sansão e amarraram ele e tal. E no verso 14 do capítulo 15 diz,
Vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém, o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele, e as cordas que tinham nos seus braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarras se desfizeram de suas mãos. A força de Sansão nunca esteve no cabelo. Todas as ocasiões em que Sansão fez uso de sua força bruta, a Bíblia diz, e o Espírito do Senhor se apossou dele, e o Espírito do Senhor se apossou dele, o Espírito do Senhor se apossou dele. Pastor, então explique por que quando cortou o cabelo, a força dele foi embora. Porque era o último dos votos, o último aspecto dos votos. Sansão já tinha quebrado tudo. Ele não podia estar na vinha, ele estava lá na vinha. Ele não podia tocar no animal morto, lá estava ele tocando no animal morto. Ele não podia descer e dormir com prostituta, lá estava ele dormindo com prostituta. Sansão já tinha quebrado todos os votos. A única coisa que ainda lembrava que ele era um nazireu era o cabelo. Não era a força que estava no cabelo. Os votos de Sansão foram quebrados. Só faltava uma única coisa. Ainda restava uma única coisa do voto e era o cabelo. Prova final disto que eu estou falando é que no final da vida de Sansão, colocam Sansão em um templo de Dagom. Dagom era um deus dos filisteus, que era metade homem, metade peixe. E agora começaram a fazer brincadeiras com Sansão. Levaram, aqui está o inimigo do povo e tal. E aí, Sansão, no capítulo 16, o verso 25, diz que chamaram Sansão e brincaram diante dele, está em pé entre as colunas. Então Sansão disse ao moço, no verso 26, guia-me para que eu me apalpe as colunas que sustentam essa casa, para que me encoste nelas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, estavam ali todos os príncipes dos filisteus, no telhado, havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e me dê forças, só mais esta vez, para que eu me vingue dos filisteus e também pelos meus 2 olhos. Percebe? Sansão não ora, Senhor, peço-te que, por favor, faça o meu cabelo crescer, para que eu tenha força outra vez. Senhor, faz um milagre, cresce esse cabelo rapidão aí, para eu destruir esses filisteus. Foi cego que Sansão começou a olhar para trás e começou a ver. Eu não podia tocar no vinho, na uva, estava lá nas vinhas de Timna. Não podia beber vinho, estava eu lá celebrando aquele casamento com os filisteus e bebendo. Eu não podia tocar no animal morto, lá estava eu pegando naquele leão. Eu não podia descer e deitar com uma prostituta, lá estava eu deitando com a prostituta. Eu fiz tudo errado, eu quebrei todos os votos, a força não estava no cabelo. E aí Sansão vai perceber que era o Espírito do Senhor que tomava conta dele. E que a única coisa que ainda restava era o cabelo. Quando cortou o cabelo, tudo do voto do nazireado tinha ido embora. Ele não era mais o nazireu. E Sansão só vai descobrir isso depois que ele fica cego. Sansão só vai descobrir isso depois que ele perde a visão. Como eu disse, ele passou a ver depois que ele perdeu a visão. E agora Sansão faz uma oração. Ele está fraco do mesmo jeito. Você acha que os filisteus iam deixar o cabelo dele crescer? Não, deixa o cabelo dele crescer. Porque na cabeça dos filisteus, Sansão era forte porque tinha cabelo grande. Prenderam Sansão. Vai deixar o cabelo dele crescer? Não. Sempre vai aparando aí, gente. Não deixa crescer, não. Corta. Se bem que ele está cego, não vai fazer nada, não vai ver ninguém. Mas corta, deixa cortadinho aí, para ele não poder ficar forte outra vez. Agora Sansão está servindo de palco para o inimigo. As pessoas estão ali só para zombar dele. Sansão agora é o motivo da piada. O servo de Deus é o motivo de piada para o mundo. E é isso que acontece quando um jovem abandona Deus, quando o jovem segue os seus olhos, quando o jovem segue os seus instintos, os seus impulsos e deixa a vontade de Deus de lado. É exatamente isso que acontece. Agora Sansão está ali, servindo de piada. E ele então faz a última oração. E é nessa oração que a gente percebe que Sansão entendeu de onde vinha a sua força.
Ele diz: Senhor, peço-te que me dê forças só mais esta vez. Na verdade, ele começa dizendo: peço-te que te lembres de mim e esforça-me, ou me dê forças só esta vez. Deus nunca esqueceu de Sansão. Foi Sansão que esqueceu de Deus. Ele diz: Senhor, lembra de mim. E Deus diz, é como se Deus estivesse dizendo assim: eu nunca esqueci, foi você que me abandonou, foi você que esqueceu de mim. Me dê força só mais esta vez. Eu não tenho meus cabelos mais. Eu não tenho mais a força, mas eu sei, essa força não está no cabelo, vem do Senhor. É por isso que na oração Sansão em nenhum momento pediu a Deus que crescesse o seu cabelo. Mas ele disse: Senhor, me dê forças. É aqui que Sansão reconhece: a força nunca foi o cabelo. A força nunca estava no cabelo. Eu quebrei os votos. Eu abandonei o Senhor. Eu deixei a vontade do Senhor. Senhor, me dê força só mais uma vez. Só mais uma vez. E Deus deu forças a ele. Deus mostrou a ele: Sansão, não era seu cabelo, não. Era eu. Era eu que te dava força. Eu vou te dar força mais esta vez. E Sansão tem as suas forças recobradas. E agora ele destrói todos aqueles filisteus. A Bíblia diz que ele matou mais no verso 30 diz: Sansão gritou, morreu com os filisteus, inclinou-se com força sobre a casa e ela caiu sobre todos os príncipes que estavam ali, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matou em sua vida. Quando Sansão morreu, ele matou mais gente do que ele matou, estava vivo. Mas precisava ser assim? Precisava ser um final tão trágico? Precisava ser um final tão ridículo como esse? Matou os filisteus, mas morreu cego. Morreu longe da sua família, longe dos seus pais, longe do seu povo, longe de tudo que ele amava. O bom é que o Senhor nosso Deus, ele é tão misericordioso que ainda coloca Sansão entre os heróis da fé. Quando você vai para Hebreus capítulo 11, o verso 32, diz: que direi mais? Faltar-me-ia tempo contando sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. É claro que aqui está falando de maneira genérica para todos estes, mas eu achei interessante essa parte, sabe? Da fraqueza, tiraram forças. Foi na fraqueza que Sansão descobriu onde estava a sua força. Foi quando fraco e cego que Sansão descobriu quem era a sua força, quem era a sua visão. E agora entrega a sua vida a Deus e Deus o aceita. A história de Sansão, querido jovem, você que me assiste, ela está na Bíblia não como um exemplo a ser seguido. Existem histórias na Bíblia que estão ali para nos mostrar o fim. Quando a gente abandona Deus, quando a gente deixa Deus, qual o nosso fim? Qual fim vai ter uma pessoa que faz que toma essas atitudes, que pratica essas ações? Na Bíblia está assim. Está retratado exatamente isso. Existem histórias, exemplos de homens que você vai olhar e dizer: não, esse daqui é para eu seguir. A história de José, por exemplo, Daniel. São exemplos de homens que você olha e diz: eu preciso ser como ele. Sansão não. Sansão está ali para você olhar, ler e aprender e dizer: preciso fazer diferente para não ter o mesmo fim que ele. O meu desejo, jovem, é que os teus olhos estejam fixos em Cristo, que a tua força venha dele, que a tua visão esteja focada no Senhor. Não deixe ser atraído pelas coisas desse mundo. Não queira que aquilo que agrada os teus olhos seja o que domine os teus pensamentos e a tua vida. Não deixe que as tuas decisões sejam pautadas por aquilo que os teus olhos enxergam. Enxergue além. Veja as promessas de Deus na tua vida. Olhe para o Senhor Jesus Cristo. Permita que Ele molde o teu caráter, para que você não precise passar pelas mesmas provas que Sansão passou. E lá no fundo, na fraqueza, na solidão e na escuridão, tenha que olhar para cima e dizer: agora eu reconheço de onde é que vinha a minha força, quem era que estava me ajudando. Você não precisa passar por nada disso.
se você confiar no Senhor, se você olhar para o Senhor e se as suas decisões forem pautadas na vontade do Senhor. Que Deus abençoe você, que você tome as melhores decisões. Grande abraço. Vamos fazer uma oração. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por tuas bênçãos. Estudamos hoje a história de Sansão, uma história de um jovem que foi descendo. E a história dele realmente foi de uma decadência moral e espiritual muito grande. Estava preocupado com aquilo que agradava os seus olhos e muitas vezes agimos da mesma forma, Senhor. Não permita que nós percamos a visão para poder enxergar o Senhor. Não permita, Senhor, que percamos toda a nossa força para reconhecer quem de fato era que nos fortalecia. Ajuda-nos a reconhecer que tudo podemos no Senhor que nos fortalece. Que coloquemos os nossos olhos em Ti, que a nossa visão esteja focada no Senhor. Abençoa cada jovem que me assiste nessa hora, cada pessoa que assiste esse vídeo, que as Tuas bênçãos repousem sobre a sua vida e sobre o seu lar, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Pastor, muito obrigado por essa mensagem maravilhosa. É interessante nós percebermos que como o pecado vai minando a força da pessoa, né? E vai caindo cada vez mais, indo mais longe do Senhor e acaba se afastando totalmente. Que isso não possa, que esse exemplo possa não ser o nosso, né? Jamais ser o nosso. Mas, amigo, eu quero te agradecer muito por essa mensagem. Quero te agradecer muito por sua companhia. Eu sei que temos aí a diferença do fuso horário, é complicado, né? Mas deu tudo certo ao final. Que Deus te abençoe, Deus abençoe seu ministério, sua família, e que em breve possamos nos encontrar, né? Não virtualmente, mas pessoalmente também, né? Ou eu vou lá ou você vem aqui. Pronto. Beleza, ótimo. Tá certo. Que Deus te abençoe então. Amém. E a você... Isso. E a você que ficou conosco até o momento, muito obrigado por sua companhia. Que Deus te abençoe, te conceda uma boa noite e até a próxima semana em mais uma Quinta com Péricles Ramos. Um grande abraço. Homens santos inspirados por Deus escreveram a Bíblia para que a palavra chegasse até nós. 1 Pedro 1:21. Assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Desta forma, ela se torna como uma lâmpada para nossos pés e uma luz que ilumina nossos caminhos. Salmo 119, 105. E ao longo de toda a Escritura, o personagem principal é Jesus. Ele mesmo afirmou: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. João 5,39. Por isso, pregamos a palavra em todo o tempo. 2 Timóteo 4, verso 2. Mensagens de poder.